Boa noite, pessoal, amigos do IMA. Estamos aqui com mais uma live desse nosso programa Diálogos 2021 do Instituto Maria Helena Andrés. Nosso assunto hoje será a Índia. Essa live que nós chamamos de Conversando sobre a Índia, com o Roberto Luiz Montemor, Eliana Andrés e Maurício Andrés. É uma apresentação de 3 pessoas. Eu tenho aqui o currículo de cada um deles, né? Roberto Luiz Montemor, arquiteto urbanista, professor da UFMG de Economia no CEDEPLAR, na FACE, pós-graduação em Arquitetura, pós-graduação em Sociedade, Ambiente e Território, pesquisa Urbanização no Brasil, Amazônia e Minas Gerais, e desenvolveu trabalhos na Índia. Coordenou o Centro de Estudos Indianos da UFMG e o Plano Metropolitano de Belo Horizonte. Maurício Andrés foi pesquisador visitante em Bangalore, Índia, escreveu o livro Tesouros da Índia, o livro Ecologizando a Cidade e o Planeta e o livro Meio Ambiente e Evolução Urbana. Ofereceu na disciplina Transarquitetura, o João Diniz, foi uma honra para nós receber o Maurício lá, e também no IMA e na Unipaz, em Brasília, e na TV Supreme, as lives e entrevistas sobre transpandemia. E a Eliana Andrés é professora de yoga em Belo Horizonte desde 81, teve formação no Krishnamacharya Yoga Mandira em Chennai, na Índia, e dedica-se ao ensino da prática de yoga prioritariamente de forma individualizada, tendo tido também várias experiências com grupos, dentre eles os alunos do Grupo Galpão, e participação no 6º Congresso Nacional da Rede Unida, da UFMG. É fundadora do projeto AIA, Arte, Yoga e Ambiente, para crianças e jovens. Então, boas-vindas. Parece que o Roberto vai falar primeiro, e eu vou interromper aqui o compartilhamento, depois o Maurício, né? Depois a Eliana. Vou interromper meu compartilhamento aqui. Dar as boas-vindas ao Roberto, meu professor, meu amigo da Escola de Arquitetura. Muito bom vê-lo por aqui. Bem-vindo aí, Roberto. Obrigado, João. É um prazer. Queria agradecer ao Maurício também o convite, ao Instituto Maria Helena Andrés. É um prazer estar aqui. Eu vou seguir o título da live bem de perto, ou seja, conversar sobre a Índia, porque eu, na verdade, apesar de contato com a Índia bastante longo, eu não me considero um estudioso da Índia. Eu até hoje não consegui escrever nada sobre a Índia, exceto um trabalho, um artigo com um amigo indiano 20, 30 anos atrás. Depois eu me sinto sempre muito impotente para falar sobre a Índia, entender a Índia, etc. Tem uma relação muito mais afetiva, muito mais emotiva com a Índia. Na verdade, meu contato começou em Los Angeles, na época do doutorado, quando eu me aproximei muito dos indianos, não apenas em Los Angeles, mas também em Santa Cruz, na Universidade da Califórnia. E nós tínhamos um grupo de estudos chamado Grupo de Estudos de Culturas Compostas, que tinha alguns indianos, além de africanos, americanos, e etc. E nessa época discutimos muito a questão da Índia, e enfim, dos países de culturas compostas em geral, né? E eu só fui viajar para a Índia 5 anos depois de voltar do doutorado, em primeira viagem em 95, quando eu fui participar de um encontro em Calcutá, e aí fiquei
2 meses na Índia e teve um impacto muito grande, né? Mexeu muito comigo, viajei pela Índia quase toda praticamente, participei, meus amigos foram, então tive contatos com as famílias, etc. Foi uma coisa muito... E desde então, eu só voltei à Índia em 2010 e, a partir de 2010, tenho ido com bastante frequência. 2010, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, mantendo mas sempre por períodos mais curtos, no máximo um mês. Nunca fiquei muito tempo, na verdade. Mas sempre me impressionou muito a situação da Índia e, particularmente, a relação com o Brasil, né? Eu tenho muita curiosidade do que se pode fazer em termos de um certo processo que eu tenho chamado de indianização do Brasil. Vou falar disso mais ao final, que acho que também se aplica não só à Índia em si, né, mas também aos povos tradicionais nossos, brasileiros, que são muito significativos. Então, eu vou, na verdade, levantar algumas questões, algumas relacionadas com essa primeira viagem, que foi de 95, e depois essas mais recentes, né, a partir de 2010, onde a transformação é impressionante, né, o que aconteceu e, em geral, a meu ver, para pior, mas com novidades e com coisas que nos aproximam e nos distinguem muito também, né? Acho que a primeira coisa, talvez, pelo menos visto da minha ótica, né, um pouco da economia regional, do desenvolvimento, é esse ponto em comum do nacional desenvolvimentismo, né, da Índia e do Brasil, que foi muito marcado na Índia e, de uma certa maneira, apesar de, numa época em que a Índia ainda tinha uma proximidade muito grande, né, do bloco socialista, com o Nehru, etc., e nós estávamos no governo militar, a perspectiva tinha muito em comum, né, desse nacional desenvolvimentismo, sendo que na Índia isso tinha um caráter muito mais inclusivo, né, muito mais próximo. No nosso caso, enfim, a gente se entregou muito à influência americana, né, ao bloco americano. Eu acho que a entrada do capitalismo industrial muito forte, eu acho que isso teve um impacto muito grande aqui, né? Isso vai acontecer na Índia mais tarde, só a partir de 1990, né? Uma outra diferença também na minha área de estudos, que é a área de planejamento, principalmente, é que a Índia tem um respeito muito grande pelo planejamento. O planejamento é feito e bastante obedecido, tem um impacto. No Brasil é o contrário, né? Nós temos uma prática de planejamento que é reconhecida no mundo, inclusive teorias, etc., mas o planejamento aqui nunca foi levado a sério e nunca foi, de fato, reconhecido. Eu tenho, inclusive, um ex-aluno, que é um economista urbanista, economista, mas que fez doutorado em arquitetura, Luiz Felipe Almeida, que deve estar aí assistindo. O Luiz fez uma tese de doutorado muito legal sobre a Índia recentemente, terminou ano passado, onde ele pega esse período pós-independência, mas principalmente a partir de 1991, e faz uma análise dos planos e depois fez trabalhos de campo numa aldeia, ou numa vila, e também numa experiência dessas de Smart City em Chennai, no sul da Índia. A tese dele está disponível na arquitetura. Se alguém se interessar, chama das narrativas planificadoras as práticas espaciais urbano-rural na Índia. Uma coisa que eu vejo em comum é essa coisa de que são dois países que, culturalmente, né, têm essa base dialética muito intensa, né, muito forte. Eu, em Los Angeles, ainda, uma vez numa festa, tinha um grupo de pessoas da Bahia e uma moça dançando muito e tal, etc. E acabou que a gente foi conversar e ela era indiana e estava na Bahia há 2 anos, 2 ou 3 anos, mais ou menos. E aí conversamos a respeito e a observação dela foi de que os dois povos são muito parecidos, mas as elites são muito distintas.
Isso foi uma coisa que me acompanhou pela vida fora, essa fala dela, e eu entendo um pouco, né? Porque a elite que a gente convive fora, principalmente, em sua maioria brahmanes, etc., tem uma formalidade, né? Uma coisa meio inglesa, muito distinta da nossa elite, mas tão maléfica quanto a nossa em vários aspectos, né? O Maurício já disse uma vez, eu já vi outras pessoas falando isso também, de que tudo que você disser sobre a Índia pode ser dito também ao contrário, né? Que marca esse sentido da dialética, né? E uma outra questão que também sempre me chamou a atenção foi que a primeira vez que eu fui à Índia, eu conheci um professor que me disse: eu nunca estive no Brasil, mas eu li Clarice Lispector, Jorge Amado e Guimarães Rosa, que me surpreendeu, Guimarães Rosa. E percebi que vocês têm uma noção de tempo circular como nós, diferente da noção de tempo dos europeus, dos ocidentais, que é uma flecha, né? Eu diria que, em vez de circular, seria em espiral, né? Dentro de uma perspectiva dialética, né? Quer dizer, você volta ao mesmo ponto, mas não é mais o mesmo ponto, ele já se transformou, né? Mas pensamos em círculos, de uma certa forma. E também esse sentido um pouco de um tempo que é um tempo adequado, né? Um kairos, né? Não é a hegemonia absoluta do cronos, né? Da coisa que se passa, né? O tempo tem uma adaptação na vida cotidiana, nas práticas das pessoas, etc., né? Um pouco. Evidentemente, surpreende, né? O primeiro choque, eu acho que é pela densidade, pela intensidade, né? Quer dizer, se por um lado os espaços, as pessoas transmitem uma certa calma, tem uma coisa meio frenética o tempo todo, que eu entendo que está um pouco relacionada com essa densidade absurda, né? Quer dizer, tem um país que é menos da metade do nosso, né? Tem 3.500 milhões de quilômetros quadrados, enquanto nós temos 8.800, e uma população que é mais de 6 vezes maior. Então, eu brincava no começo que a rua na Índia normalmente é a saída do Mineirão, né? Em termos de densidade, né? É uma coisa que você tem que aprender a conviver com ela de uma certa forma, que a gente não está. E uma outra coisa que me falaram na época era de que se você era muito curioso, né? Hoje menos um pouco, mas na época muito curioso a forma de dirigir, né? Sem retrovisor, em geral com aquela coisa pintada atrás, escrito por favor buzine, né? E você tem total responsabilidade com quem está na sua frente, não tem responsabilidade nenhuma com quem está atrás de você, né? De uma certa forma. E o que me falaram na época é que se você mata a galinha de uma pessoa, você tem que ressarcir ela de uma maneira que ela fique satisfeita. Se isso não acontecer, ela tem o direito moral de te matar. É uma coisa também curiosa, que eu acho que só é possível por aquele grau de densidade. Você nunca vai matar a galinha de ninguém sem que alguém veja. Sempre tem gente em volta, sempre tem coisas acontecendo ali. Mas eu acho que isso tem a ver também com a maneira como eles se apropriam da rua, se apropriam dos espaços públicos, né? De uma maneira muito mais democrática, muito mais livre do que nós aqui no Brasil. Se a gente pegar a gente aqui em relação à Europa, Estados Unidos, nós temos uma apropriação do espaço público, a meu ver, muito mais democrática, né? Onde todo mundo tem um certo direito. Na Índia, isso é levado às últimas consequências. Uma fala que eu fazia era de que a rua é de todo mundo. Os veículos motorizados têm direito, uma certa prioridade, mas não força a barra não, senão não tem não. E você vê realmente as pessoas fazendo coisas que seriam completamente impensáveis, né, do ponto de vista de parar o tráfego, de andar pela contramão, de fazer cortes aqui e ali. Uma amiga que viajou comigo para Kerala o ano passado, nessas conversas sobre a Índia, nós éramos 3 da época, 2 amigas professoras aqui da FAI, comentava que a gente tem
no trânsito, um mínimo de flexibilidade individual diante das regras muito rígidas e um total descaso pelo conjunto, pela totalidade. Na Índia, de uma certa maneira, é o contrário. Você tem total liberdade, total em termos, né? Você tem uma grande liberdade individual, de uma certa criatividade no trânsito, mas você tem que estar constantemente atento à totalidade, senão você perde a razão. E é muito interessante naquelas estradas pequenas, né, onde tem uma espécie de uma terceira faixa no meio. Né? Você tem uma faixa da direita que vem, uma faixa da esquerda que vai, né, invertida, e o meio é negociável. Então, se eu quiser forçar a barra, o carro chega para lá, o outro chega para lá e eu passo. Mas não pode ser forçando a barra, tem que ser obedecendo ao melhor fluxo possível do trânsito. Eu acho isso muito interessante. Acho que a discussão atual, por exemplo, sobre a questão dos comuns, seria muito interessante pensar o caso do Brasil e pensar o caso da Índia. Estamos voltando aí com muita força sobre essa ideia dos comuns, e acho que isso tem um impacto muito significativo. Acho que uma outra diferença... Eita, estou falando muito, andar rápido. Uma outra diferença é que a gente tem um país completamente unificado pela língua, e onde as diferenças foram meio subsumidas nesse processo de miscigenação, hoje já tão criticado, e onde as diferenças agora começam a aparecer com mais significação, enquanto que a Índia é o contrário. Quer dizer, você tem... Pensar a Índia como um país é uma coisa muito recente. Eu aprendi desde o início a pensar a Índia como Europa. Quer dizer, e eventualmente, se a União Europeia continuar, a Europa vai acabar virando Índia, vai virar um país único. Eu acho que é a maneira que a gente consegue entender melhor essa multiplicidade de etnias, de nações, de línguas, etc., que foram articuladas parcialmente pelo inglês, e se transformou, de fato, num país a partir de 47. A gente, quando estudava o caminho para as Índias, no plural. Então, acho que isso tem uma... E tem uma diferença também muito marcante que eu aprendi na convivência nos Estados Unidos, que é essa do país novo, como os nossos da América Latina, e os países velhos, como Iraque, Índia, China e etc., que a gente não consegue imaginar. Eu tinha um colega do Irã, por exemplo, que a família dele morava no mesmo bairro há 2000 anos. Quer dizer, isso, para quem vem de Belo Horizonte, é uma coisa completamente impensável. Como é que pode uma família que mora no mesmo bairro há 2000 anos? São coisas desse tipo muito, muito interessantes. A questão do rural urbano, que é uma questão importante, para mim, eu tenho muito interesse nisso, eu tenho trabalhado sempre com a ideia de um processo de urbanização que vai além das cidades, que eu chamo de urbanização extensiva, onde você estende as condições urbanas e as relações urbanas ao território como um todo. Na Índia, é um pouco impossível de pensar nesses termos. Quer dizer, a Índia tem 660 mil aldeias. Então, o Luiz Felipe chegou a pensar numa ruralização extensiva, mas que também não é. Por outro lado, o que o Milton Santos chamou de meio técnico científico informacional está sendo estendido no território como um todo e mudando as relações significativamente. O ano passado, nós passamos um mês em Kerala. Eu passei um mês inteiro, as moças que foram comigo passaram um pouco menor. E Kerala é um estado muito peculiar, muito interessante, que eu tenho vontade de entender mais. É um estado que tem 30 e poucos mil habitantes, em torno de 35 mil habitantes, um pouco menor do que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, e que tem uma composição étnica também peculiar, 50% de hindus, mais ou menos, 27% de muçulmanos, 23% de católicos, é ali no extremo oeste do sul, uma espécie de Chilezinho ali, no sul da Índia, onde o Vasco da Gama chegou, em Calicut. E Kerala é, em princípio, rural, mas você circula
né, como a gente circulou, e você circula num contexto que parece um contexto urbano, mas que tem uma estrutura rural e que tem, e no caso da Índia, o rural e o urbano são duas categorias completamente diferentes, com estatutos institucionais e políticos completamente diferentes. Então, essa relação urbano-rural é uma relação que entre nós está provocando um esgarçamento, né, desse tecido urbano e uma articulação cada vez maior, né? Vários de vocês aí estão no rural, equipados, né, com internet, onde as relações muitas vezes já são relações capitalistas, relações de, a maioria das vezes, relações de propriedade, relações de assalariamento e tal, etc. Enquanto na Índia, não, né? Essas relações de compadrio, esses outros modos de organização social permanecem e permanecem com muita... Eita, desculpa. Onde essas relações perduram, mas estão sendo também transformadas, né? Então, o meu tempo está praticamente acabando, vou passar para o tema que me interessa muito, que é essa questão do que seria indianizar o Brasil, né? O Maurício coloca bastante em termos da questão do ecologizar, né? Eu acho que esse é um lado, mas acho que, principalmente, quer dizer, nessa fase crítica de capitalismo financeiro que nós estamos vivendo, né, nós estamos, vários de nós, né, cada vez mais preocupados em identificar os outros modos de integração social e econômica que sempre existiram, que, no nosso caso, continuam existindo, no caso da Índia, muito mais fortemente, né? E que significa relações de produção, né? Formas de organização social e formas de organização econômica diferentes da economia capitalista, onde não há o predomínio do lucro, né? Onde há uma preocupação central com a questão da reprodução ampliada da vida, onde a economia, como eu gosto de falar, acaba virando economia no sentido do nomos do oikos, né? Ou seja, a gestão do espaço de vida, a gestão da casa, a gestão do espaço de vida, que seria o sentido original de economia, consequentemente muito próximo do logos do oikos, né? Da ecologia. E eu acho que tem uma dimensão aí que a gente precisa entender melhor, no caso do Brasil, com relação aos índios, né, com relação a alguns grupos de origem africana, ele está presente, mas que a gente tem que entender que seria uma sacralização do espaço de vida, que significa também uma atenção diferente, uma relação diferente com a natureza, que é uma coisa que surpreende na Índia, né? Não vou falar disso, que não vai dar tempo, mas essa ideia de que a gente convive com os não-humanos de muito perto, né? E eles fazem parte, né? Uma vez, num parque maravilhoso, em Cajural, eu estava com um saquinho de papel guardando restos de um romã e um indiano me disse: por que você não joga no chão? Porque o parque estava todo bonito, a grama cuidadinha, manicurada, etc. Não vou jogar no chão. Ele disse: mas então o que os bichos vão comer? Você tem que jogar no chão, né? Quer dizer, é uma outra relação, né, com o espaço de vida que inclui, de fato, os não humanos, né? E acho que a gente precisa avançar um bocado nisso, né? Entender melhor e fortalecer. É lamentável porque nós estamos nessa situação terrível no Brasil, quase completamente sem esperança, de uma certa forma, e, ao mesmo tempo, eles também estão numa situação, se não igual, pior do que a nossa, né? Onde o neoliberalismo está entrando de uma maneira fortíssima, né? Com um governo de direita, radical, fundamentalista, com hindu fundamentalista, com perseguições aos muçulmanos e etc. Então, não é um bom momento, né, para essas, mas também é um momento de resiliência, um momento de unificação de resistências possível. É muito impressionante também, evidentemente, a língua tem, ou as línguas têm um papel muito significativo nisso, o fato de que
Nós não sabemos nada da Índia, em geral, né? As pessoas têm ideias completamente distorcidas da Índia, que é uma coisa lamentável, e eles não sabem nada do Brasil, né? Os BRICS trouxe isso um pouco mais perto, em alguns setores, né? Eu, inclusive, participei de uma reunião dos BRICS, em 2015, e aí você encontra naquele meio um monte de gente interessada no Brasil, mas é um meio muito restrito diante da totalidade da Índia. Em resumo, eu diria que a Índia é realmente extremamente complexa, mas eu vejo, fico surpreso quando algumas pessoas vão à Índia e ficam chocadas. A meu ver, a maioria dessas pessoas não conhece a Amazônia, não conhece o Nordeste, não conhece o interior de Minas, etc. Porque, na verdade, particularmente a Amazônia, onde eu trabalho há muitos anos, eu vejo uma proximidade muito grande, gostaria muito de aproximar, né, de uma certa maneira. Agora, em Kerala, né, que é um estado que tem uma presença da água muito forte, da pesca e tal, etc., me fazia lembrar, em vários contextos, os ribeirinhos, né, de Belém, de Manaus, de Santarém, de Tapajós, etc. Então, acho que tem um caminho imenso aí, acho esse tipo de conversa, do meu ponto de vista, extremamente bem-vinda, porque acho que a gente tem que aprofundar isso. Muito obrigado. A sociologia da classe, a história do atendimento. Ok, Roberto. Obrigado aí pela colocação, suas palavras. Eu acho que a gente pode prosseguir com as apresentações. O que você acha, Maurício? Maurício fala em Sim. seguida, e a Eliane, e depois a conversa, o debate fica em função das três colocações aí. Pode ser assim, Tá pessoal? ótimo. Né? Pode ser. Então, eu vou dar início aqui à minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, também a presença do Roberto Luiz, que deu uma visão panorâmica muito boa aí sobre a experiência dele com a Índia, né? E cada um de nós que estuda ou vai à Índia e tal tem uma visão diferente, né? A percepção de cada um em função dos seus interesses, do que encontra lá também, é distinta. A minha perspectiva aqui, que eu vou falar para vocês, é sobre a minha experiência de 45 anos de estar ligado a esse tema da Índia, né? E muito pela visão mais ecológica, né? Vamos dizer assim. Que é o que me interessava no início, depois foi evoluindo, mas que basicamente o eixo é esse, uma visão ecológica, né? Em 1977, eu tive uma bolsa de estudos do CNPq como pesquisador visitante lá no Instituto Indiano de Administração, em Bangalore, né, no sul da Índia, né? E um dos temas dessa pesquisa era sobre hábitat e transferência de tecnologia. A motivação era muito assim, aquela cooperação sul-sul. Na época eu estava interessado nesse tema, né? Como é que poderiam os países do sul intercambiar e cooperar entre si. Aí fui estudar lá e acabei estudando essa aldeiazinha, Kentiankupi, que é uma aldeia, uma daquelas 600, eu pus aqui 600 mil aldeias, mas Roberto falou 660 mil aldeias que existem na Índia, né? Então, quer dizer, 900 milhões de pessoas hoje, mais ou menos, vivem desse modo, nessas 660 mil aldeias. Os outros 500 milhões vivem em cidades médias e grandes metrópoles também lá na Índia. Aqui uma foto no alto de uma montanha lá em Kentiankupi, lá embaixo está a aldeiazinha, e a gente já vê lá mais adiante um pouco outras cidadezinhas, outras aldeiazinhas. Quer dizer, são de
uma distância que você caminha a pé, você vai de uma aldeia dessas para outra, né? Então, são aldeias aí de... Essa, por exemplo, que eu estudei, devia ter cerca de 2.000 pessoas, né? Então, é o modo de vida dessas 900 milhões de pessoas na Índia, né? Na época era menos. Hoje a Índia tem 1 bilhão e 400. Na época que eu fui, 77, 78, tinha 650, 700 milhões de habitantes. Eu voltei lá algumas vezes também, inclusive na própria aldeia de Kentinkup, né? Isso aqui é uma foto tirada lá em 2013, né? Uma escola, né? Ao ar livre, assim, como o clima é muito tropical, quente, então eles fazem muitas atividades ao ar livre. Aqui uma classe de estudantes ao ar livre, né? Numa dessas viagens que eu fiz 5 viagens à Índia depois daquela de 1977. Numa delas, em 2007, fomos alguns familiares e amigos também, né? E meu filho foi, Joaquim Pedro, que tinha ido lá quando tinha 2 anos de idade, né? Ele voltou à Índia depois desses 30 e poucos anos, né? Ele também foi lá, visitou essa aldeia, né? E conversou lá com o professor e tal. Aí resolveu doar para a aldeia, para as crianças lá para a escola, um conjunto de livros para ajudar lá no estudo deles, né? Transporte e mobilidade, né? O Roberto Luiz falou aí da questão do trânsito da Índia, né? Que é uma espécie de uma dança assim que se faz e que eles vão ocupando ali os espaços disponíveis, né? Um veículo muito comum lá é o auto-rickshaw, né? E ele é econômico, ele ocupa pouco espaço, ele é ventilado e ele também tem uma coisa que é o uso do corpo, né? O motorista aqui, ele é que toca aquela buzina que o Roberto falou, horn, please. Ele é uma buzina daquelas de borracha assim. Então, esse uso intenso do corpo também em todas as atividades é uma coisa que faz parte assim do cotidiano deles, né? Uma outra coisa também é a relação com os animais, que o Roberto também já falou aí, né? As casas, por exemplo, essa aqui é uma casa em Kentinkup, que eu visitei na última visita que eu tive lá, né? A casa é para gente e para bicho também. Então, eles têm aqui um local onde eles guardam o gado durante a noite, né? Eles alimentam esse gado de tardinha, durante a noite o gado vai para lá, e na parte da manhã eles recolhem o esterco que o gado produz e levam para o campo para poder fazer fertilizante para a cultura, né? Então, é um modo de organizar o espaço da casa que abriga também os animais, pela importância que eles têm, né? A questão do uso do corpo e a economia de objetos também, né? Por exemplo, é muito comum as pessoas se sentarem assim, né? Não tem como num piquenique aqui num parque. Aqui são pessoas tecendo um tapete, também nessa posição, aí sentadas no chão, né? A gente vai muito nas áreas comerciais, os comerciantes estão sentados também no chão. Essas posturas corporais são uma coisa também muito importante que chama a atenção da gente lá. Alimentação, né? Também, isso aqui é um prato típico do sul da Índia, né? São vários potinhos, tem o arroz aqui, tem uma espécie de um chapati e uns puris, né, que eles chamam, né? E o interessante desse hábito do consumo deles são 2 coisas. Uma é o hábito de comer com a mão direita. Então, você chega nos restaurantes, está todo mundo, muita gente comendo com a mão mesmo, assim, mistura ali no arroz aquele produto daqueles potinhos e come, né, com a mão. E não se usa a mão esquerda para comer, né? A mão esquerda é usada para higiene pessoal, né? Eu uma vez fui convidado para jantar lá na casa de um camponês, lá em Kentinkup, e a pessoa que me acompanhava, porque eu não falava a língua deles, né, falou: "Ó, estão todos estranhando aí que você está comendo com a mão esquerda". Eu era canhoto, né? Eu sou canhoto, e então estava ali transgredindo um código corporal que eles têm
que é de usar a mão direita para se alimentar e a mão esquerda para fazer a sua higiene pessoal, com água, nos banheiros indianos, que também são diferentes desse banheiro nosso aqui, né? E um segundo aspecto da alimentação também, que eu acho que é importante, é a questão do vegetarianismo, né? Assim, o hábito dominante, né? A gente vai ver daqui a pouco, é muito baseado em proteínas vegetais, em verduras, etc., mas com muito baixo consumo per capita de carne na Índia como um todo, né? A questão também do uso do corpo e da codificação do uso do corpo, eu acho que esse cumprimento indiano, o Namastê, é muito simbólico, né? Porque, ao mesmo tempo, ele é um cumprimento que você não dá a mão para outra pessoa, então até virou um cumprimento muito utilizado agora nessa pandemia, né? Com esse isolamento físico que nós estamos tendo que passar, né? O Namastê. E ele tem um sentido também espiritual, não apenas corporal, mas espiritual, né? Significa: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, né? Então aí a gente já vê uma relação grande assim da questão do corpo com a própria questão da religiosidade, da espiritualidade, né? O Deus para eles lá não é uma coisa que está lá no alto, longe, distante, né? É uma coisa que está também dentro de cada um. E o Namastê significa isso, né? Em 2007, eu voltei lá em Quintincup, né? Aqui é uma ruazinha da aldeia, né? Com os búfalos que ficam aqui durante o dia e de noite são levados para dentro das casas, né? E ali no fundo a gente vê uma antena parabólica, né? Aquilo que o Roberto falou, né? O rural, as pequenas comunidades rurais conectadas com o mundo através da internet, através das telecomunicações, né? É o global chegando no local também. Isso é muito comum a gente ver esse tipo de situação na Índia, que é um país que tem um alto grau também de desenvolvimento tecnológico nessa parte de telecomunicações, de informática, de computação, etc., né? Então, essa é a aldeia conectada com o mundo, né? E também é um pouco isso que nós estamos vendo hoje na pandemia, né? Um pouco essa desmetropolização, né? Muita gente que tem condições saindo fora de metrópoles adensadas, onde estão sujeitas ao risco do vírus, etc., e se estabelecendo em locais mais arejados, com mais espaços, com menos aglomeração, como são, por exemplo, as pequenas cidades. Aí, Minas Gerais mesmo tem muitas delas, né? A questão da relação com os animais, também, voltando a esse assunto, é importante, né? O politeísmo, a sacralização da natureza, né? Aqui tem Ganesh, o deus elefante, tem Nandi, o boi sagrado, tem o Hanuman, que é o macaco, tem a serpente, Subramania. Quer dizer, é diferente da relação nossa com os animais aqui, onde os animais são muitas vezes tratados como coisas, né? E já tem alguns países que estão evoluindo para o sentido assim de os animais são pessoas não humanas, são seres com sensibilidade e até com um certo grau de consciência também. Na Índia eles levaram isso mais a fundo, sacralizando mesmo os animais, né? Como algumas outras culturas também indígenas mais tradicionais fazem, né? O interessante da Índia é que isso é codificado e transmitido como dentro da cosmologia, da mitologia deles, de uma forma muito clara, né? Esse hábito alimentar, né? Por exemplo, do vegetarianismo, a gente aqui vê esse gráfico, consumo de carne por país selecionado. A gente vê aqui, Estados Unidos está lá em cima, mais de 100 quilos de carne. O Brasil está aqui, não, Canadá está aqui, 80 quilos de carne por pessoa por ano, né? O Brasil está aqui nessa linha aqui crescente, né, de consumo de carne. O Reino Unido, a China também está crescendo muito o consumo de carne, um grande importador, inclusive, de carne brasileira, né?
E aqui a gente vê o Quênia e vê a Índia lá embaixo, tá vendo aqui, ó? Então, isso mostra isso, né, que o consumo de carne per capita é muito baixo, e isso tem uma importância muito grande do ponto de vista de ecologia energética, né? Assim, aqui a gente tem uma pirâmide aí das cadeias alimentares, né? Os consumidores primários, os herbívoros, os carnívoros e os humanos que estão aqui no alto da cadeia alimentar. Isso aqui é um aspecto muito importante hoje quando a gente está discutindo questão de mudanças climáticas, por exemplo. A questão da ecologia energética é fundamental. E a questão dos hábitos alimentares, eles contribuem de uma forma muito direta para essa questão toda aí que a gente está passando hoje no mundo, de emissão de gases de efeito estufa, metano, CO2, etc. Então, quanto mais se aumenta esse consumo per capita de carne, mais também os impactos ambientais e climáticos se fazem sentir, né? Um outro aspecto também dessa relação com os animais é a questão da não violência, né? A não violência estendida não apenas ao mundo humano, né? Mas ao mundo animal também. Aqui, o macaco sendo alimentado lá num daqueles ashrams, isso aqui é em Rishikesh, né? Sobre a questão do clima também, uma das minhas viagens, a última viagem que eu fiz lá, 2013, foi o foco do meu interesse estava na questão da água, né? Eu estou trabalhando já há 20 anos aqui com essas questões da água e então prestei bastante atenção nesse tema, né? A água está muito presente, né, nas paisagens urbanas em muitas partes da Índia. Isso aqui é em Udaipur, lá no Rajastão, e aqui também no Rajastão. Interessante o caso dessa cidade chamada Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri é uma cidade que foi construída para ser a sede do Império Mogul, né, Mongol, aí há uns 500 anos atrás, e ela demorou 70 anos para ser construída. Era um grande complexo de edifícios e tal, que hoje em dia até é patrimônio mundial da Unesco, né, pela importância deles assim, arquitetônica e urbanística, mas essa cidade não chegou a ser utilizada, porque, na ocasião, houve um período lá de seca, uma mini crise climática naquela região, faltou água e não tinha água para abastecer essa cidade, ela não chegou a ser usada. A questão da água virou um assunto importante na Índia, né? O consumo de água é alto e eles têm todo um trabalho de educação para a água, né? Aqui é um centro de educação para a água, um parque temático sobre isso em Bangalore, né? As crianças vão lá fazer excursões, visitar como é que se gerencia a água, etc. E tem equipamentos como esse aqui, por exemplo, uma balança hídrica, onde a gente sobe e cai aqui na nossa frente a quantidade de água que está dentro do nosso corpo, né? Então, é um instrumento assim para educação para a água muito importante. Eu vi alguns desses na Índia, em museus de ciência e tecnologia. Então, eles têm toda essa preocupação com a educação das crianças para uma gestão que desperdice menos a água, né? E a água também, como os animais, é sagrada, né? Em muitos rios são sacralizados, como o Ganges, por exemplo, onde se toma esses banhos, né? Então, a questão da água também me impressionou muito. O Roberto falou dessa mudança que ele viu acontecendo aí durante essas últimas décadas, né? Eu também vi isso acontecendo em Kentienkup. Quando eu fui lá da primeira vez, em 1977, tinha muitas culturas irrigadas, arroz, muitos aqueles campos assim que eles inundavam com água para poder produzir arroz e outros produtos. E quando eu cheguei lá agora dessa vez, tinha também piscicultura, né? Uns tanques para criar peixe, mas dessa última vez tinha acabado tudo isso. Eles estavam com uma crise de água, né? Os reservatórios muito baixos, e aí eles estavam mudando a economia daquela região, né? Para outros tipos de cultivo, né? E também o ar, houve uma questão com o ar também, né? Na época que eu fui a primeira vez,
eles criavam muito assim o bicho da seda para produzir a seda, né, a amoreira, né, para alimentar o bicho da seda. E a região ali no entorno de Bangalore, Bangalore virou o Vale do Silício da Índia, né, onde tem a grande tecnologia, e aquela região toda se industrializou, houve uma piora na qualidade do ar, que não era mais propícia para a criação do bicho da seda, da amoreira para plantar e o bicho da seda, então eles também acabaram com esse tipo de atividade econômica ali naquela aldeia, né? Eu achei interessante esse estudo da aldeia, porque é como se a gente estivesse estudando uma célula de um organismo maior, né? É uma célula daquelas 660 mil que existem. Então, você estudando uma pequena célula dessas, você consegue, às vezes, perceber um padrão aí que que unifique um pouco aquela diversidade toda, né? A questão da não violência, que se aplica aos animais, mas também a questão das relações aí políticas, né? Essa frase aqui do Inácio Sachs, o Inácio Sachs é um grande entusiasta dessa cooperação Brasil-Índia. Ele, num dos livros dele, ele fala assim: como um país colonizado consegue se livrar da dominação do maior império colonial do mundo, quase sem derramamento de sangue, a mensagem é absolutamente extraordinária. E foi aquele processo todo que o Gandhi, Sri Aurobindo, Gandhi e vários outros lutaram durante décadas para poder livrar da colonização inglesa, aplicando um princípio que vem lá da cosmovisão hindu mais antiga, que é a ahimsa, né? Não violência. Né? Em 2003, depois, então, quase que 20 e poucos anos depois daquela pesquisa lá, eu fiz esses dois livros, um livro, né, Tesouros da Índia para a Civilização Sustentável, esse aqui, publicado em 2003 pela Birô Santa Rosa, Birô Cultural, em Belo Horizonte. E depois, alguns anos depois, publiquei esse aqui também, Ecologizando a Cidade e o Planeta, pela Conarte. E nesses dois livros tem o resultado dessas pesquisas lá na Índia, as pesquisas originais e mais os estudos que eu fiz aí durante esse intervalo, né? Por que a Índia é uma civilização sustentável, traz tesouros da Índia, né, para a civilização sustentável? Primeiro, essa leve pegada ecológica per capita que eles têm, né? Eu falei ali do consumo de carne baixo per capita, aquele padrão de organização espacial ali em milhares de pequenas aldeias, né? O abastecimento de água, de energia, de material de construção, de alimentos, todo ali mais ou menos naquelas redondezas, né? Então, isso, o uso do corpo, que economiza talheres, economiza cadeira, mesa, etc., né? Porque você pensa bem, se uma pessoa se alimenta com a mão e senta no chão, você multiplica isso por 900 milhões de pessoas, os recursos da natureza que são poutados são de grande monta, né? Então, a Índia, eu estudei lá antes desse processo aí que o Roberto falou, que aconteceu a partir da década de 90, né? Então, ainda peguei aquela Índia pré-capitalismo mais agressivo, né? Então, ela tem ensinamentos que a gente pode aprender lá que possam ser úteis nesse momento aí de crise da evolução e de crise ecológica que nós estamos passando, né? Esse gráfico aqui do Capra, ele mostra assim como é que as civilizações antigas tinham seu período de crescimento, de apogeu e de declínio, né? Então a civilização egípcia teve esse ciclo, a civilização grega teve também essa curva aqui, né? A nossa era do combustível fóssil é uma era curta, né, que começou lá 1800 e pouco e vai terminar daqui a pouco tempo, né? Mas a Índia tem essa linha aqui de sustentação, né? Essa linha da Índia fui eu que escrevi, não foi o Capra, não.
A China também. São as duas grandes civilizações que têm essa sustentabilidade no tempo e que vão superando as dificuldades, as invasões, as migrações, etc., e vão conseguindo se adaptar e se transformar, né? A questão da unidade na diversidade, que o Roberto falou, isso aqui é um mapa das línguas mais faladas no mundo. 10 entre essas línguas mais faladas são línguas que são faladas na Índia, né? Aquela diversidade toda de culturas que tem lá. Um país que tem uma cosmovisão muito abrangente, assim, muito generosa, né? Exerceu a hospitalidade durante milênios aí, assim, abrigando lá aqueles povos que migravam da Ásia para o Vale do Ganges, para aquelas regiões mais férteis, né? Então, o Tagore, por exemplo, é um que escreve sobre esse aspecto, a Índia como uma grande anfitriã que recebeu aqueles povos todos e abrigou no território dela, né? A visão mundialista, né? Eles têm uma inserção, uma visão mais universal, assim, até sobre a inserção da nossa espécie na história natural. Eles têm uma capacidade de resiliência muito grande, que resistiram a muitas invasões, a muitas colonizações e não perderam a essência da sua civilização. A paciência também, né? O Roberto falou aí da questão do tempo, né? Aquele tempo cíclico. Eles exercem essa paciência, é impressionante, né? Inclusive tem uma frase do Gandhi que fala: quem perdeu a paciência perdeu a batalha, né? É um aspecto importante lá, né? Aqui, em 2008, eu escrevi esse livro aqui, Meio Ambiente e Evolução Humana. Naquela época eu estava interessado nesse tema da evolução, tinha acabado de acontecer aquele relatório do IPCC sobre mudanças climáticas em 2007, né? Então, esse horizonte em que se estudavam as coisas passou de anos e décadas para mais de século, né? Para pegar esses ciclos das mudanças climáticas, né? E eu estava interessado na questão não de um aspecto da ecologia, né, que é a ecologia mais interna, a ecologia do corpo, da mente, das emoções, questões da consciência, né? Então esses temas são tratados aqui, e muito do que é tratado aqui eu aprendi lá com estudando lá sobre essa questão da cosmovisão indiana, né? Aqui o templo em espiral que o Roberto mencionou, né? Que é essa espiral da evolução humana, que é uma coisa que é uma compreensão sobre o tempo e sobre o universo também bastante abrangente, né? Um aspecto interessante, talvez eu acho que a Eliana vai falar mais sobre isso, a questão da respiração na yoga, né? Eles têm a respiração é tratada não como um ato natural só, mas um ato cultural também, né? Tem toda uma cultura de respirar, né? Pranayamas e outras coisas são parte disso aí, né? E a psicologia yoga também é um outro aspecto muito interessante, né? Que tem um estudioso lá que fala assim que para cada termo de psicologia, né, em inglês, tem 4 em grego e tem 40 em sânscrito, para mostrar um pouco assim a sofisticação com que aquela civilização tratou essas questões psicológicas, né? Então a psicologia yogi é bem mais abrangente assim do que outros tipos de práticas psicológicas aí ocidentais, né? Aqui essa questão da respiração, eles transportam isso também para a questão da origem do universo, né? A gente aqui, a ciência ocidental hoje fala muito do Big Bang, né? Ou há alguns bilhões de anos atrás houve um Big Bang e começou tudo, né? Lá na concepção deles, o universo se expande e se contrai ao ritmo da respiração de Brahman, que é o deus, é o principal lá deus dele, né? Quando Brahman expira, o universo se expande. Quando Brahman inspira,
o universo se contrai. Então, existem várias contrações e expansões dentro dessa cosmovisão deles, né? Aqui já caminhando mais para o final, em 2018, aqui junto com o pessoal aqui em Brasília, Yara Magalhães, o Jorge de Antônia, Rosana Cunha, etc., nós fizemos um ciclo de estudos sobre Sri Aurobindo. Entre todos os grupos lá que eu frequentei assim durante essas visitas lá na Índia, teve dois que me impactaram mais, né? Um foi Auroville, né? Que é essa cidade de Auroville, lá no sul da Índia. Aqui está o Matrimandir, um templo que tem lá no centro da cidade, né? Inspirada nas propostas de Sri Aurobindo. E o outro foram os Brahmakumaris, que a sede é lá em Monte Abu, no Rajastão, que até hoje eu sempre uso, assim, divulgo muito aquelas frases inspiradoras que eles colocam, também baseado na concepção que eles têm sobre a vida, sobre a própria questão da ecologia humana também, né? O Sri Aurobindo falava, né, que o ser humano é um ser em transição, né? Nós estamos em transição para um outro estágio, né? Existe hoje uma crise da evolução, né? Essas crises que a gente passa, econômicas, políticas, culturais, civilizatórias, etc., são parte de uma crise maior, uma crise na evolução, né? Nós estamos no final da era cenozoica, a era dos mamíferos, e nas dores do parto, vamos dizer assim, evoluindo para uma outra etapa da evolução humana. Então, todo esse momento de turbulência que a gente tem aí no mundo vai dentro desse contexto maior dessa crise da evolução, né? E o ser humano é um ser em transição dentro dessa crise, né? Então, eu já falei da psicologia yogi, né? A yoga integral, que tem muita afinidade com a ecologia integral, ecologia que trata não apenas das questões dos bichos, das plantas, do meio ambiente, mas também ecologia humana, cultural, política, ecologia do ser, ecologia pessoal, né? E o soft power indiano, né? Esse poder suave da cultura, que os indianos, contrariamente aos europeus, por exemplo, eles nunca foram expansionistas, nunca invadiram outros países para extrair recursos dali, colonizar, explorar, né? Eles sempre procuraram se arranjar ali naquele território do subcontinente indiano. Então, eles desenvolveram muitas qualidades, né, que eventualmente podem ser muito úteis também para esse mundo que está chegando. Não tem muito para onde expandir para fora, não, assim, para colonizar outros planetas e tal. Estão chegando num limite em que aquele know-how que o indiano acumulou durante esses milênios de história pode ter alguma contribuição a dar, né? Os estudos sobre a consciência, a meditação, progresso espiritual, moral e psíquico, né? Então, são essas riquezas intangíveis e imateriais que a Índia pode oferecer e já tem oferecido, né, para o mundo inteiro, né? Aqui é um pouco sobre a psicologia yogi, né? Esse livro também é interessante sobre esse tema, né? E, por último, já terminando aqui, eu queria falar um pouquinho sobre um tema atual, aí, que é esse tema da pandemia, né? A pandemia na Índia hoje, né? São 300 mil novos casos por dia, apareceram lá já variantes mais infecciosas e podem aparecer outras. A Índia é a maior fabricante de vacinas do mundo, a população vacinada hoje está em cerca de 9%. Eles tiveram que reduzir a exportação de vacinas, inclusive para o Brasil, porque eles estão dando prioridade agora a vacinar a sua própria população, né? Eles estão tendo problemas lá de oxigênio e respiradores, coisas que nós já tivemos aqui no Brasil também nessa segunda onda lá em Manaus, né? E tem riscos para as vacinas existentes, né? À medida em que outras variantes mais infecciosas vão aparecendo, as vacinas existentes podem não ser mais tão eficazes assim, né?
Os dados mais interessantes que eu andei estudando assim sobre esse assunto, desde o início dessa pandemia, comparando o Brasil e a Índia, é que, em geral, os dados oficiais mostram que a Índia tem de 10 a 14 vezes menos mortes por milhão pela Covid do que o Brasil, né? Hoje, eu peguei os dados lá, a Índia tem 183 mortes por milhão de habitantes e o Brasil, 1.991 mortes por milhão de habitantes, né? Existe subnotificação, a gente não pode acreditar muito nesses números oficiais, mas os números que eu peguei aqui de alguns estudos, lá de Seattle, por exemplo, são essa tabelinha aqui, mostra que no Brasil tem 30% a 46% de subnotificação. E na Índia, o número de mortes pode ser 2 a 5 vezes maior que o número oficial. São estudos lá da Universidade de Michigan e também desse Instituto de Avaliação e Métrica da Saúde lá de Seattle, né? Então, aqui, ó, essa tabela aqui mostra, por exemplo, que o saldo oficial de mortes nos Estados Unidos hoje são 500, hoje não, é de uma semana atrás esse número, 574.043. O saldo estimado é quase o dobro disso, porque tem subnotificação lá também. Na Índia, o número oficial 221 mil e o número real estimado seria 3 vezes maior, 650 mil. O México é o terceiro país aqui com mais mortes, né? 617 mil mortes. E o Brasil tem hoje, oficialmente, tinha, há uma semana atrás, 408 mil mortos, mas, na realidade, está aproximando de 600 mil a estimativa. Então, a gente vê que a Índia tem, se for pegar esses números aqui, é um pouco a mais de mortes do que o Brasil, né? Com uma população mais de 6 vezes maior do que a nossa. Então, por que isso acontece, né? Por que desde o início dessa pandemia até hoje, essa proporção de mortes por milhão de habitantes foi tão menor na Índia do que no Brasil? Aí tem várias hipóteses. População mais jovem, existe alguma imunidade natural, questão genética, a variante lá é menos virulenta, essa questão de viver em aldeias com mais espaço, mais ventilação, problema de gestão governamental, são hábitos culturais, né? Alimentação, outros hábitos de vida, o civismo, são questões de comportamento, é uma inteligência civilizacional que eles teriam e que levaria a esse menor número de mortes na pandemia, né? Teve alguma matéria que eu li há algum tempo atrás falando que é um enigma, é um mistério por que existe esse tipo de resultados até o momento tão desiguais, né, entre o Brasil e a Índia. Quais são questões que eu vou deixar aqui só essas perguntas, porque a gente ainda está no meio dessa pandemia, ainda tem muita água vai rolar por aí. Talvez só daqui a algum tempo a gente possa ter respostas melhores para essas questões, né? Bom, vou parar por aqui. Depois, se tiver questões, a gente pode completar. Muito obrigado aí pela atenção. Ok, Maurício. Obrigado aí, parabéns pela apresentação. Olá, Roberto, meu querido mestre. Seguinte, quando você fala aí dessa questão de indigenizar o Brasil, né? Então, vou remeter aqui uma questão que muito me mexe comigo em relação, vamos lá, na minha querida terrinha, entre Rios de Minas, que é uma cidade pequena, mas que ela é composta de 34 comunidades rurais. Dessas comunidades, tem um único distrito, que é Serra do Camapuã, e alguns 3 ou 4 povoados rurais. E sempre me intrigou isso, assim, tudo se concentra no centro, né, na cidade. E esses outros lugares que são assim, muito mais prazerosos do ponto de vista assim, da lida diária, claro que tem um trabalho, né, rural, que é intenso, que é cansativo,
né? Nem sempre gratificante, mas nem sempre reconhecido, mas tem lá a sua boa dose de, né, de ser gratificante realmente, um nobre trabalho. E aí me intriga muito isso, assim, por que não dotar esses pequenos povoados ou mesmo locais, né, rurais, de uma certa infraestrutura assim, de apoio para aliviar e melhorar a vida daquelas pessoas que ali moram, né, que ali residem, que ali trabalham e que, de certa forma, que provém o nosso sustento lá na cidade. Aí, quando você falou essa questão aí, eu fiquei assim, gente, é meio isso assim que me toca, que me, sabe, que fica pulsando em mim, e que às vezes a gente tenta assim, alguma pequena iniciativa por lá em relação a essas comunidades, mas não consegue ir muito além. Porque eu acho que falta realmente essa, não só esse conceito, como essa visão e essa importância do planejamento, né? Fico me perguntando assim, se essas pequenas cidades, ao invés de a gente ter essas metrópoles todas, que hoje nem dão conta mais de suprir o básico para a sua população residente, por que não existe, né? Por que a gente não consegue assim puxar isso no Brasil, né? Puxar isso em Minas, vamos falar aqui em Minas, de forma que essas cidades possam ter esse tipo de vida, né? Que aí envolve essa questão, né, que o Maurício aborda aí da questão ecológica, assim, são lugares que também já foram assim muito mais preservados ecologicamente falando e que hoje muitos estão degradados, assim, eu choro assim de ver quando eu, né, das últimas vezes que eu fui ao distrito de Serra do Camapuã, que é um distrito bem histórico, assim, que é quase que a origem do município, e que ele era cortado por um córrego, né? Hoje você vai lá, o córrego é uma estradinha, secou, morreu. Então, com isso vai morrendo o rio, o Camapuã vai murchando. E a condição de vida das pessoas, assim, tudo que elas precisam, tem que recorrer à cidade. Né? A cidade que a gente fala é o centro, é a sede do município. É isso. Você tem resposta para isso? Eu já vi que alguns trabalhos seus eu andei lendo e vendo, e falei assim, nossa, o trabalho do Roberto é o que a gente queria lá. Olha, a resposta propriamente não. Mas eu diria o seguinte, eu acho que nós estamos tendo uma inflexão, né, nesse momento, diante da crise societária, da crise econômica, da crise ambiental, para não falar da crise da pandemia, mas que tem um papel nisso também, né? Que aponta para essa inflexão, né? E mais, para uma certa superação dessa dicotomia cidade-campo, né? Cidade-roça. Acho que necessariamente passa por uma valorização da identidade desses lugares, né? Por uma certa heroização, né? Eles têm que se sentir heróis de uma certa maneira, sentir certeza da sua identidade, do seu lugar e se fortalecer nisso. O que eu chamo de urbanização extensiva, ou esse processo de extensão, né, das condições do Estado, dos serviços sociais, dos serviços de saúde, etc., a todos esses lugares, permite hoje uma superação dessa dicotomia urbano-rural, né, permite que você trabalhe isso de uma forma diferente. Acho que esse efeito da pandemia vai ser significativo, vai ter desdobramentos, a meu ver, né? Não vai ser uma coisa... As pessoas estão se dando conta, né, algumas coisas que o Maurício mencionou aí, sobre esse processo, e há que fazer... Eu tenho brincado ainda um pouco com a ideia de utopias urbano-camponesas, ou seja, a ideia de que a utopia urbana necessariamente passa por esse novo campesinato, pelo resgate desse sentido de comunidade, desse sentido, né, de reencontro com a natureza, etc., dos camponeses. Os camponeses estavam praticamente acabando, né? Hoje você tem uma revisão
desse conceito, inclusive para incluir um conjunto muito amplo. Eu trabalho muito com o norte de Minas, eu vejo muito isso lá, né? Muito também com a Amazônia. Na Amazônia é mais claro ainda. Mas a nossa cultura é a cultura da modernidade, né? É a cultura da tecnologia. Então, o indianizar passa um pouco por aí, né? Quer dizer, você sabe disso, quer dizer, eu tenho uma relação forte com os Estados Unidos desde garoto, estudei lá e depois fiz doutorado lá. Eu vejo a americanização do país da pior forma possível, né? Quer dizer, o que nós importamos de lá é o que eles têm de pior. E esse sentido das comunidades, que é muito forte, né? Isso nós não desenvolvemos, pelo contrário, né? Então, eu acho que hoje nós temos que trabalhar com outras economias, outras formas de organização social, outras formas de organização econômica que têm suas raízes nesses lugares. Agora, elas têm que ser fortalecidas, elas têm que ser... E eu acho que não adianta muito esperar do planejamento como um todo isso, né? Apesar do planejamento ter mudado muito, a gente hoje não pensa mais no planejamento apenas a partir do Estado, mas muito a partir da mobilização social. Eu acho que é essa questão que tem que ser colocada, né? Mas também não surge sem uma inserção de fora. Seja alguém que voltou, que era de lá e voltou com uma visão diferente e agora valoriza e recria aquilo, né? É o mais forte, inclusive, seja alguma injeção de fora que descubra e valorize aquilo ali, né? E que dê sentido, um novo sentido daquele tipo de vida e daquela forma de organização social e valorize, inclusive, as formas de organização do espaço de vida. Porque eu acho que essa também é uma mudança fundamental, né? O meu autor de referência maior, que é o Lefebvre, diz que nós estamos passando da era industrial para a era urbana, que significa você passar de um período onde a ênfase é na produção e na riqueza para uma ênfase na reprodução coletiva, no espaço de vida, na vida cotidiana. Então, acho que o mundo vai nessa direção necessariamente, se for, né? Se não for destruído antes disso. Mas eu acho que a recuperação passa necessariamente por aí. Falo a mesma coisa que a Eliana. Não sei se eu te respondi, mas tem um pouco de Sim, como é que eu vejo está respondido. isso. Principalmente, reforçar isso, que não necessariamente o planejamento tem que vir do poder instituído. Pode ser, não, deve ser a partir das comunidades, né? A partir dos movimentos populares, sociais e tal. Beleza. Agora, também não apenas a partir deles, né? A gente trabalha, inclusive, com um sentido de planejamento que um professor meu chamava de aprendizado social. Ou seja, você entender que o conhecimento técnico-científico é importante, mas o conhecimento que vem da vida cotidiana é tão importante quanto. Então, não é nem de cima para baixo, nem de baixo para cima, mas é um sentido horizontal, né? Onde um aprende com o outro. Acho que a fertilização que você traz das universidades, etc., faz um papel muito, muito significativo. A gente vê nessas comunidades que, quando sai alguém dali, estuda e volta, tem um impacto muito grande. Muito grande. Sim, perfeito. Eu estou lembrando, ontem nós assistimos uma live do Krenak, e eu estou lembrando que o povo indígena, né, o originário daqui, também se assemelha um pouco tem indianos e indígenas, Sim, né? sim. Umas certas posturas e valores que talvez se assemelhem a esses dos camponeses, né? De ligação com a terra, de ligação com a natureza, de valorização de coisas essenciais do ser humano, inclusive essa ideia de comunidade, né? De viver coletivo, do outro, né? A existência do outro, sair do individualismo. Sem dúvida. Então, E eu acho, lembrei do indígena e do indiano, né? porque eu acho que Todos são os caminhos das Índias. esse termo da indianização tem uma ambiguidade que eu gosto muito dela. Eu trabalho com o povo Chacreabá já há uns 15 anos, mais ou menos, e aprendi muito nesse trabalho com eles.
E entendo que essa indianização do Brasil tem esse sentido duplo. Quer dizer, nesse contexto aqui, estamos falando da Índia, mas a gente normalmente falaria desse resgate dos outros modos de organização social econômica, né, dos outros mundos, das outras cosmologias, inclusive, né, que estariam sendo fortalecidas, né, e precisam ser fortalecidas. Eu só vejo solução por aí. Não consigo ver. Acho que nós não temos mais nada, apesar de ter sido formado para trabalhar com a questão econômica, com a questão do desenvolvimento e tal, etc. Eu entendo que para chegar a um desenvolvimento, nós temos que buscar mais envolvimento primeiro. Uma coisa que sempre surge quando fala-se de Índia, aí, inclusive tem esse filme agora aí, o Tigre Branco, né, um filme indiano assim muito forte, essa questão das castas, né? E que eu acredito que muita gente de fora da Índia interprete isso de uma maneira talvez equivocada, assim. Vocês que estiveram lá, assim, como é que vocês enxergam esse assunto, assim, esse tema? Olha, sobre isso aí, Maurício. o que eu queria falar é o seguinte: é um assunto extremamente controverso e polêmico, inclusive para eles lá também, né? Existem muitos indianos assim muito importantes que foram totalmente contra o sistema das castas, né? Um deles é o Ambedkar. Ambedkar era um Dalit, um intocável, né? Que se formou nos Estados Unidos no início do século XX e depois se tornou, inclusive, o ministro da Justiça do Nehru, né? E ele é que foi um dos grandes formuladores da Constituição indiana, né? Ele era totalmente contra, inclusive no final da vida dele, ele se converteu ao budismo para poder escapar daquele sistema hinduísta das castas, né? Outros também, Vivekananda, por exemplo, um outro grande indiano que também era frontalmente contra. E outros também ao longo da história. O Guru Nanak, por exemplo, é um que criou o sikhismo, aqueles sikhs dos turbantes, assim, lá do Punjab e tal, também foi uma tentativa de escapar desse sistema das castas. Já existem outros que têm uma postura diferente. Por exemplo, Gandhi mesmo. Gandhi foi muito criticado pelo Ambedkar, porque o Gandhi ele propunha, chamava os Dalits, os intocáveis, né, de Arijans, que significa filhos de Deus. Ele queria incluir aqueles excluídos no sistema, né? Então, ele era uma postura diferente de terminar com aquele sistema, né? E Sri Aurobindo também é outro que tem uma postura bem assim também de não questionar radicalmente o sistema, mas as perversões e vamos dizer assim, as distorções que o sistema tem trazido, né? Então, assim, entre eles lá, eu acho que a melhor maneira de a gente tentar entender esse sistema das castas é se colocar na pele deles, né? Assim, eu não vivo num país que aparentemente não tem casta, né? Assim, o Brasil. Mas assim, se bem que a gente se for estudar a fundo, tem um livro aí recente de uma jornalista americana que estuda a presença das castas nos Estados Unidos e na Alemanha, né? E além da Índia, né? Então, assim, a gente se colocando um pouco na pele deles, que vivenciaram aquilo ali, que estudaram, que tentaram compreender e questionar também, talvez seja a melhor maneira de entender isso, né? Tem um livro de uma jornalista brasileira, Florência Costa, chamado Os Indianos, que ela fala que é uma praga. O sistema das castas é uma praga. E que, por mais que você tente acabar com ele, as castas vão se multiplicando. Agora tem caça até de católico indiano, tem de muçulmano, tem tudo quanto é. O sistema parece que ele tem uma capacidade de resiliência impressionante e que vai contaminando o resto todo, né? Assim, então é um tema altamente complexo. Tem um cara, um Gadgil, Nadav Gadgil, estudou esse
sistema pela abordagem ecológica. É bem interessante o trabalho dele também, né? Uma abordagem ecológica para o sistema de castas. Mas é um tema que dá pano para manga. Talvez o Roberto tenha outras observações aí para fazer. Eu queria chamar a atenção para o fato de que casta não é classe, né? Então, talvez para nós o mais fácil de compreender seja a questão da raça e da cor, né? Ela é impregnada. Só que, no caso indiano, a casta, hindu particularmente, a casta é uma articulação com a religiosidade, né, com a pureza. Quer dizer, um brahmane não é necessariamente rico, né? Inclusive, se você é brahmane, sua cozinheira só pode ser brahmane, não pode ser de outra casta mais impura do que o brahmane, né? Então, a casta é uma estrutura ligada à religião. É muito comum você perguntar aos jovens, eu convivi muito com jovens por lá, assim, estudantes universitários, você pergunta sobre casta, eles dizem, não, isso é proibido, não existe mais. Mas você casaria com alguém de outra casta? Ah, bom, aí é complicado. Aí eu não consigo. É um processo, então, é um processo, assim como a questão da escravidão e a própria questão indígena, né, que fica subsumida na nossa sociedade, e ela aparece, na verdade. Você casaria com uma negra, casaria com um índio, né, com alguém de origem indígena, em vários contextos brasileiros você também não conseguiria, né? A resposta seria não. Então, agora, como o Maurício falou, está implícito nisso, quer dizer, você tem essas básicas, né? Quer dizer, os brahmanes, os kshatriyas, até os fora da casta, que seriam os dalits, mas internamente elas se quebram em milhares. Então, entra também numa coisa de corporação de ofício, entra numa questão de língua, entra uma série de questões se somam aí para criar essas microidentidades que funcionam no sentido desagregador, de uma certa maneira, né? Que colocam as pessoas em posições diferentes a priori. E você só identifica pelo sobrenome, né? Então, você tem também vários que têm sobrenomes. Os ingleses usaram e fortaleceram muito isso, né? Os ingleses fortaleceram o brahmanismo como uma estratégia de controle e de submissão, e também criaram isso, criaram os fora da casta, que são esses que não têm um sobrenome Roy, por exemplo. Isso não é um nome indiano, é um nome inglês, né? E não pertence a casta nenhuma, teoricamente. Em geral, é alguém que veio de uma casta mais baixa, né, e conseguiu se livrar dela com outro sobrenome. Mas o casamento da classe inglesa com a casta indiana foi muito benéfico para os ingleses e muito maléfico para os indianos. Legal. Obrigado. Eu supunha mesmo que é um tema difícil assim, de encarar. Gente, eu achei muito interessante todas as abordagens aí, das diversas abordagens, né, sobre a Índia a partir da vivência e dos estudos de cada um, né? O Roberto falando mais da sociedade, da economia, né, do urbanismo, fazendo uma comparação também com o Brasil, o Maurício, essa visão, né, essa visão cósmica, né, cosmogânica, né, da Índia, e focando mais na prática, né, do yoga, que vem daí, dessa vivência dela, né? Agora, eu fiquei intrigada com uma colocação que o Maurício fez aí a respeito da pandemia, porque a gente vê nos noticiários daqui e tal, que lá a pandemia está muito pior do que aqui, sabe, que está um descontrole, uma coisa horrorosa desses últimos tempos. E o que você mostrou é que não está tanto assim, que nós, né, que a coisa está diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, esclarecesse um pouquinho mais, porque eu fiquei assim, meio confusa
em relação a isso. Né? Isso aí é o seguinte, que existe a mídia, né, e os fatos sensacionais, né, que acontecem e que são altamente repercutidos. A Índia, ela tem uma visibilidade internacional muito grande, né? Ela tem a diáspora indiana, por exemplo, o número de indianos que vivem fora, nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, em outros países, é enorme, né? E, em geral, tem pessoas muito bem qualificadas também. Eles têm um certo poder, assim, de representação, né? E uma crise na Índia é o que eu tenho lido aqui nos últimos dias também, é um perigo para o mundo, né? Porque assim, essa tragédia que está acontecendo lá é um perigo, parecer uma cepa nova aí que inviabiliza essas vacinas todas e tem que fazer outras e tal, né? E inclusive tem surgido muitas observações assim dizendo que a pandemia nos ensinou que enquanto todos não estiverem protegidos, ninguém vai estar, né? Assim, particularmente a Índia, quer dizer, o segundo país de população do mundo e tal, o estrago que ela pode fazer no mundo, se essa pandemia sair fora de controle lá, é enorme, né? Agora, se a gente pega os dados assim, então uma coisa é as notícias cotidianas, circunstanciais assim, que estão aí, a gente está vendo todo dia nos jornais, na televisão, né? Outra coisa é você pegar os dados estatísticos e ir vendo, né, que é o que eu tentei fazer desde o início da pandemia, que eu peguei uma espécie de um viés aí de tudo que acontece, tentar comparar Brasil e Índia, né, para poder ver como é que é. Violência, por exemplo. Também a gente tem aquela ideia de que violência na Índia é enorme, tem muito estupro, tem muita, né, conflitos, etc. Você vai pegar os dados estatísticos, você vai ver que o número de estupros por 100 mil habitantes no Brasil é muito maior do que na Índia, o número de assassinatos também, né? E da mesma forma com os números da pandemia. Então, assim, os números da pandemia, um pouco são esses que eu mostrei aí, os mais assim confiáveis, né? A gente não tem nessa pandemia aí, a gente não pode confiar muito nos números oficiais, mas tem cálculos aí mostrando essa questão de subnotificações e também mortes em excesso, que eles chamam, né? Assim, comparando o quanto que morreu esse ano comparado com os anos anteriores. Aí você vê o número de mortes que tem em excesso e pode atribuir aquilo à pandemia, né? E os números são esses que eu falei aí, quer dizer assim, a Índia tem um número de mortes por milhão de habitantes, nos números oficiais, 10 vezes menor que o Brasil. Nos números não oficiais, no mínimo 5 vezes menor que o Brasil. Então, quando a gente pega o pacote completo assim, né, das informações, é isso aí, né? Então, a minha avaliação é que, até o momento, a Índia tem se saído melhor do que o Brasil em termos da pandemia, né? Por quê? Porque ela tem um número praticamente equivalente de mortes para uma população 6 vezes maior, né? Mais ou menos. O que eu andei estudando foi isso aí, são esses dados aí estatísticos para poder... Agora, por que isso acontece, né? Eu tenho várias hipóteses que eu fiz aquelas perguntas ali no final da minha apresentação, né? Por que isso acontece? Não existem, eu acho que no momento, respostas muito definitivas sobre isso, mesmo porque pode ser que amanhã venha aí uma terceira onda lá na Índia, outra aqui no Brasil, e aí esses números podem mudar. Mas, até o momento, nesses 14 meses de pandemia, aí, desde março de 2020, a situação tem sido essa. Maurício, mas houve uma mudança recente, né? Quer dizer, os números eram muito mais favoráveis à Índia até o final do ano passado, né? De lá para cá houve uma mudança significativa, né? O que eles têm falado foi agora em março desse ano que houve essa segunda onda muito forte lá na Índia, né? Até dezembro,
eles estavam até achando que a Índia tinha resolvido, até, né, houve declarações oficiais disso aí, que foram desmentidas já, né, rapidamente pela realidade, né? Mas até dezembro, esse número de mortes por milhão de habitantes na Índia estava 100, mais ou menos 100, 110, por aí. Agora deu um salto para 180, praticamente dobrou, né, em 3 meses, né? Muita gente tem atribuído isso a uma espécie de um relaxamento das políticas também de governo lá, né? No início, a Índia fez o maior lockdown do mundo, foi no início dessa pandemia, né? Paralisou o país todo aí durante um mês praticamente, né? Mas agora, nesse final do ano, eles relaxaram, acharam que já estava tudo superado. Houve muitos comícios eleitorais também, com aglomerações, houve Kumbh Mela, aqueles festivais religiosos com muita aglomeração, e aí o negócio estourou, né? Assim, foi praticamente nos últimos 2 meses, né? Março, abril, que isso está acontecendo, né? Então, de fato, houve isso. Houve uma certa presunção, uma certa arrogância, talvez, dos governantes acharem que a coisa já estava tranquila e aí relaxaram. E o povo também, acho que entrou nessa, né, das aglomerações e de não tomar muito cuidado. Um estado que tem uma diferença grande, Roberto, você conhece melhor, é Kerala, né? Não sei como é que você vê a situação lá, assim, né? Porque Kerala teve uma política bem responsável desde o início, né? Kerala é um estado muito peculiar, né? Vale a pena mencionar rapidamente. Eu mencionei da composição étnica, né, e religiosa, quer dizer, tem menos hindus relativamente, né, 50% da população, mas, além disso, Kerala é um estado que tem sido governado alternadamente pelo Partido Comunista e pelo Partido Liberal desde 57, quando foi criado, e é um estado que não tem indústrias, né? Um estado basicamente agrícola e de serviços, só com indústrias pequenas, e que tem um IDH, né? Um índice de desenvolvimento humano comparável a países europeus e países como Uruguai, e tem uma organização muito forte, muito impressionante, né? Eu estava lá quando houve aquela greve fortíssima o ano passado, nessa época, janeiro de 2020, e é impressionante como para tudo. O botequinho da esquina fecha, tudo fecha, eles avisam com muita antecedência, tem um sentido cívico muito impressionante, né? Muito importante. Uma outra coisa que eu queria só mencionar, porque para mim também foi uma novidade recente dos últimos 5 anos, e eu acho que muita gente não sabe disso, a Índia tem 10% da sua população de índios. Não é de indianos, é de índios, né, que eles chamam de adivasis. São populações originárias, a maioria delas dravidianas. Agora, 10% da população significa 120, 130 milhões de habitantes, né? Então, essa é uma novidade para mim e é também um processo que hoje em dia está ganhando mais importância. Inclusive, eu tive numa universidade em Bangalore, que chama Zimpremji University, que foi criada especificamente para trabalhar com os intocáveis e com os adivasis. E os depoimentos dos alunos foram muito impressionantes, assim, os que eu conversei, etc. Gente que, se não fosse essa universidade, nunca teria possibilidade de... E eles estão espalhados em vários estados, né? Então, você tem aí uma população autóctone, né? que não foi influenciada por nenhuma dessas coisas. E Kerala tem uma participação significativa também de adivasis. Maurício, eu vi quando na sua apresentação ali, você falou que, né, os modos de vida lá deles e econômicos, assim,
que eles foram criando ao longo dos anos, né, nas áreas mais rurais, inclusive piscicultura, etc., etc., e com o problema gerado, né, de escassez de água, mudou substancialmente, ou seja, fechou-se, né, pelo menos é isso que eu entendi, essas alternativas econômicas de exploração, né, irracional, digamos assim, da água, para que se concentrasse num trabalho de recuperação desses mananciais, alguma coisa por aí, né, que eu entendi. Isso assim, se dá normal, é perfeitamente assimilável, trabalhado, porque eu fico pensando, no nosso caso aqui, que a gente vai vendo esse consumo exagerado, esse estrago total aí, né, nos nossos recursos naturais, principalmente aí voltado à questão da água, com a mineração indevida, né, esse alto prejuízo mesmo, né, com mercúrio, com isso e aquilo, quer dizer, os mananciais vão sendo todos danificados, quer dizer, será que alguma dessa possibilidade de indenização do Brasil, assim, de se tentar reverter um pouco isso e criar essa consciência é meio difícil, não? Entendeu? Eu não sei Lá, por sobre exemplo, como. esse exemplo aí de Quentincup, que é aquela aldeia que eu mencionei, né? Durante milênios, eles tiveram uma certa autossuficiência de água, de energia, de alimentos, de materiais de construção, né? Assim, era uma comunidade semi-autossuficiente nesses recursos, né? Até esse período mais... Agora, nesse período mais recente, desses 30 anos, houve isso que eu falei, uma espécie de uma crise hídrica lá na região, e um aumento da demanda e uma industrialização muito forte. Então, eles mudaram, vamos dizer assim, as atividades econômicas que eram predominantes lá até 5 décadas atrás, 4 décadas atrás, né? Muita gente foi trabalhar nas indústrias, que a região se industrializou, ou então em serviços ali nas redondezas, né? E então houve essa dinâmica toda, né? Assim, e agora eles têm, com essa questão da água, o que me impressionou lá foi eles não têm um sistema muito estruturado nacionalmente como nós temos aqui no Brasil, esse Sistema Nacional de Recursos Hídricos, com os órgãos gestores, os comitês de bacia e tal, mas eles têm uma prática também milenar de gerenciar a água para a autossustentação deles lá, né? Então, assim, e aquele centro de estudo sobre a água que eu mostrei às crianças lá em Bangalore faz parte disso, né? Assim, eles têm vários trabalhos de hidroalfabetização, vamos dizer assim, né? De levar essa questão da consciência sobre a água para as crianças desde pequenas, né? Assim, então isso para poder fazer frente a essa situação deles que não é fácil, né? Como o Roberto falou, um país 2 vezes menor do que o Brasil, com uma população 6 vezes maior, então e um país altamente também industrializado em certas regiões e tal, o consumo de água é muito grande, né? O tema da água lá é um tema crucial, inclusive conflitos pelo uso da água existem entre estados, né? Por exemplo, um conflito muito conhecido no Rio Kaveri, no sul da Índia, né? Entre Karnataka e Tamil Nadu, são 2 estados vizinhos, tem lá uma disputa pela água para a agricultura, que é um grande consumidor de água, né? Então, eles têm que também gerenciar essa demanda e essas disputas que existem, né? Eles têm um certo know-how de gerenciar a água. Inclusive, outras coisas que eu vi lá sobre a água interessantes também foi a água como arma, como bélica, né? Não sei se a história do Shah Jahan, não sei se vocês conhecem, que ele era o construtor do Taj Mahal, né? Ele queria construir um outro Taj Mahal preto do outro lado do rio para ele, né? Porque aquele Taj Mahal que ele construiu era para a mulher dele que morreu, ele gostava muito dela, era um mausoléu dela.
Aí o filho dele entrou em disputa com ele e ele ficava sediado lá no Forte de Agra. É um forte que tem lá, muito grande, e esse Shah Jahan ficava lá. Ele estava até preso lá, né? E o filho dele, antes de prender ele lá, uma das maneiras dele ganhar a guerra foi cortar o suprimento de água do Forte de Agra. Então, o pai ficou sem água e aí perdeu a disputa lá com o Aurangzeb, que é o filho dele, né? Então, na Índia, a gente vê, na prática, assim, esse tipo de situação. A água como arma de guerra, a água como um impedimento do desenvolvimento, como naquele caso que eu falei lá de Fatehpur Sikri, né, daquela cidade que não teve água para se abastecer. Então, é interessante lá que é uma espécie de um museu e um laboratório ao ar livre que a gente vai aprendendo essas coisas, né? Valeu. Só, não sei se tiver já. Eu ia ilustrar aqui, mas se alguém tiver uma pergunta, pode fazer antes. Aquilo que a Marília perguntou e o Maurício falou, a comparação dos dados do Brasil com a Índia, né? Eu vou compartilhar aqui, porque eu achei bem interessante a questão. Aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Está dando, Maurício? Sim. Então, aqui são os casos confirmados de mortes por milhão de pessoas. O vermelho aqui é o Brasil. A Índia está aqui embaixo. Ó, tá? Isso é hoje, tá? São novos casos que foram confirmados de morte no Brasil e na Índia. Olha a diferença. E aqui a gente coloca os casos confirmados, não mortes, tá? Então, como casos confirmados, já estão se equivalendo, tá? Mas não mortes. Então, eu acho que isso é uma questão da gente ver aí. Não sei se deu para ver. Esse vermelhinho é o Brasil e o verde aqui é a Índia, tá? São casos por milhão, né? E É aqui... interessante ver aqui, ó, que a curva da Índia começou a subir em março deste ano, né? Agora, Mais ou menos. eu diria até final de março, ó. Tá vendo? É. Mais abril, né? Então, mas está bem menor ainda, né? Como morte. Isso aí. Esse era um outro enigma, né? Quer dizer, a Índia tinha mais casos do que o Brasil, mas muito menos mortes, né? Nessa linha aí do enigma que o Maurício colocou, né? O que seria isso, né? Seria uma capacidade imunológica maior, as pessoas atribuem isso, inclusive, seja a comida, pelas especiarias e a comida muito temperada, etc., ou até mesmo a práticas de higiene, né, que são muito distintas, né, porque, na verdade, toda a nossa higienização enfraquece. Isso me foi dito por uma professora de imunologia que viajou comigo para a Inglaterra. A gente estava discutindo saneamento, ela disse, vocês têm que realmente resolver o problema de saneamento para aumentar o meu trabalho, porque à medida que você resolve problemas de saneamento, você aumenta problemas de alergia, porque o corpo começa, então, a reagir a coisas do cotidiano, na falta desses agentes patológicos externos, né? Então, nesse sentido... Agora, só um comentário a mais também, né? Quer dizer, mesmo essa questão da higiene, da coisa na Índia, ela é muito mal compreendida em geral, né? Não sei se Maurício e Eliana concordam com isso, mas eles têm uma peculiaridade no trato da higiene. Eles não têm muita fachada. Então, eu vejo isso, inclusive, com os índios que eu trabalho aqui, que a gente fica querendo botar a coisa bonitinha, arrumadinha, manicurada, e eles não têm a menor preocupação com isso, né? Então, por outro lado, o processo de limpeza para cozinhar e etc.,
das mulheres é impressionante, né? Tem até um sentido sagrado ligado a isso. Depois que ela faz todas as abluções e tal, ninguém pode encostar nela, né? Ela fica fora de coisa. Então, a gente se surpreende um pouco com essa forma. É o contrário, né, de quando você chega nos Estados Unidos e você tem a impressão que está tudo limpinho, quando você vai ver por trás está tudo imundo, né? Na Europa mais ainda, né? No caso da Índia é um pouco o contrário, que você encontra também no interior do Brasil, né? As panelas limpíssimas, brilhando, etc., num contexto que à primeira vista parece sujo. Essa questão também do tirar o sapato quando entra em casa, né? É um hábito comum lá, assim, não traz a sujeira da rua para dentro de casa, tira e deixa na porta. O próprio Namastê, no início dessa pandemia, teve gente que atribuiu o melhor desempenho lá da Índia e do Oriente, da Ásia, ao Namastê, aquele gesto simples de fazer assim e não dar a mão, né? E agora, mais recentemente, eu vi umas interpretações dizendo que na Ásia o efeito da pandemia foi menor também, em geral, do que aqui na Europa, Estados Unidos e América Latina, por causa do civismo, né? Tem um filósofo sul-coreano que levantou essa hipótese, que existe um civismo naquelas sociedades, né, antigo, e que a liberdade individual é um pouco temperada por uma responsabilidade social e coletiva. Assim, não é esse individualismo aí, essa liberdade individual um pouco sem responsabilidade coletiva. Aqui tem muito disso, né? Assim, as pessoas não estão muito nem aí às vezes para o que vai acontecer com o outro, né? E lá eles têm um sentido coletivo e comunitário que talvez tenha sido até aprendido ao longo da história também. É um aprendizado, né? Assim, para chegar nesse tipo de comportamento, né? Também isso aí eu já escutei, já li como sendo uma das explicações para esse desempenho lá da pandemia na Ásia e especialmente na Índia. Muito bom, gente. Tem alguém mais que quer fazer alguma pergunta? Então, em nome do IMA, eu agradeço imenso vocês. Viu? Foi muito bom a contribuição de todos, do Maurício, do Roberto, da Iliana, tá? E agradeço também ao João por ter coordenado a live e à Andréia por estar aí pilotando e recebendo todas as pessoas como hospedeira, né, da live. Então, olha, foi muito bom, muito proveitoso, e muito obrigada a todos vocês, viu? E a todos que estão aqui também, que ficaram até agora, 10h15, conversando e assistindo. Namastê, viu? Para todos. Namastê. Namastê. E nós não falamos do Ayurveda, né? Que se fosse falar mais 2 horas aí pela frente. Tem outra live. E tem Kerala, sua base principal, né? É outra live. É outra. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado mesmo, viu? Beijo para Ana. Muito obrigada a todos. Um beijo. Obrigado. Prazer Querido te ver, mestre, Dina. beijo Um especial. abração para você. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, Maurício, Eliana, um prazer. Tchau, Maurício, Eliana. Obrigada a todos. Parabéns aí pela apresentação.